pessoal, hoje na sequência falaremos da força de tração, ou também conhecida como força de tensão, representado pela letra T com um sinal de vetor. Então, vetor T, tração. Ela tem uma origem em fios, em cordas, em barras que serão puxadas ou tensionadas, como uma corda de violão, de um instrumento musical de cordas, também conhecido como tração. Então ela tem uma origem em puxão, tensão, tração. Então a gente tem sempre uma corda, um fio, uma barra presa a um corpo. E como representar essa força? Como a gente já aprendeu a representar a força-peso, vertical para baixo, a normal perpendicular ao apoio e uma força de atrito quando houver tendência de movimento. A tração ela entra agora como um fio preso ao corpo, então ela atua aqui no corpo. Então um fio ele só faz a força se ele estiver esticado, tensionado. Então essa força de tração ela tem que ser desenhada saindo do fio, na direção paralela ao fio, já que ele faz a ação. Então o vetor que representa esse puxão está aqui, ó. Vetor T, ou seja, uma força de tração. Na direção do fio, quando ele está inclinado, está aqui? Então olha aqui, ó, essa tração ela já vai passar a ser uma força inclinada. A primeira força possivelmente inclinada, apareceu uma tração inclinada, lembra a decomposição de vetores. Aqui, veja que o plano aqui é horizontal de apoio. Aqui o plano já é inclinado, é uma rampa, mas a tração continua a mesma, na direção do fio. Olha aqui como a gente desenha essa tração. E aqui quando tem um corpo ligado ao outro, né, e um desses corpos seria solicitado ao movimento por uma força F aqui, ó. Então essa F estaria aplicada no nosso primeiro corpo, corpo A, corpo 1, corpo qualquer um deles, né? E aqui um corpo B. Essa tração solicitada pelo puxão dessa força no A. Então esse fio, ele tem duas ações, aqui no corpo B e aqui no corpo A. Como a gente tinha um corpo só aqui representado, ele já estava isolado, aqui, como a gente tem dois corpos, a gente vai ter que estudar o movimento de cada um deles separado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o sistema, né, isolado dos corpos, isolar os corpos, fazer um diagrama chamado de bloco livre. Nós vamos enxergar o movimento do corpo e colocar as forças nesses blocos, separadamente, já que nós temos um fio. Aqui está o fio. Como que nós vamos fazer isso? A primeira coisa, no corpo B, a força peso, agora a gente tem que identificar que é o peso do corpo B, porque a gente tem dois corpos. A força de apoio do chão horizontal, normal no B, já que essa normal e o peso vão se equilibrar. E a força de tração aqui no corpo B, olha. Já que esse fio puxaria o corpo B para a direita, que o sistema está andando para a direita, então a gente tem que representar essa tração aqui no ponto B. Ah, mas e no fio? Se o fio age no B puxando para a esquerda, o B age no fio puxando para a esquerda. Então aqui ele puxa para a direita e aqui no fio ele é puxado para a esquerda. Ação e reação. Dois corpos diferentes, olha. Enquanto a ação está num corpo, a reação está no outro. Ah, mas essa tração é a mesma? É o mesmo fio, então em todos os pontos do fio ele é puxado pela mesma força. Então você tem a transmissão dessa tração aqui, ó, no mesmo corpo. Aqui já não é ação e reação. Essa com essa não é ação e reação. Mas você tem aqui no corpo A a ação e a reação do fio aqui, ó. Então se o fio está esticado puxando B, esticado também ele puxa o A, ou seja, sempre saindo do corpo na direção do fio. Como esse fio está aqui e saindo do A aqui para a esquerda, essa tração é para a esquerda. Então entre o corpo A e o B, a gente sempre terá
essa mesma tração em sentido oposto. Tá? Então veja que o fio está ligando os dois aqui. Então, olhando do B, o fio sai para cá. Olhando do A, o fio sai para cá. Ainda a gente tem quem? O peso do A e a normal do A. E não podemos esquecer dessa força F que solicitou o movimento dos dois, né? Então está aqui a força F. O mais importante é você ter percebido que quando você tem um fio no meio, entre dois corpos, as forças estão saindo desses corpos. Ok? Aqui a gente representa a tração. Por que a tração não tem uma fórmula fixa para ser calculada? A fórmula fixa da tração não existe porque a tração vai depender das outras forças que estão agindo no corpo para determinar esse puxão, essa tensão, essa tração no fio. Então a tração é uma das forças que a gente vai ter que usar a primeira ou a segunda lei de Newton para calcular a tal tração. Ou seja, a gente usa a força resultante zero quando o sistema está em equilíbrio, ou quando tiver aceleração no sistema, a gente usa a força resultante massa vezes aceleração. Por isso que é importante desenhar essa tração correta na saída do fio no contato do corpo, né, na direção do fio, para a gente poder fazer a resultante delas. Isso ficaria para um próximo módulo, que seria o módulo 11, isso daqui. Mas o importante é você aprender a desenhar esse vetor nessa aula de hoje, né, para a gente poder depois aplicar as leis de Newton para resolver essa tração, já que ela não tem uma fórmula fixa. Já a última força mecânica que a gente vai estudar aqui no ensino médio, força elástica. A força elástica ela tem origem de sistemas elásticos ou sistemas com molas, que podem ser esticados. Então essa força elástica, naturalmente, ela age quando o elástico e a mola sofrem uma deformação. Por quê? Porque no seu tamanho natural não tem força nenhuma. Então ela age na restituição, ou seja, na volta do sistema. Exemplo, uma mola aqui no seu tamanho natural. Quando ela é solicitada por uma força esticando essa mola, ou seja, deformando essa mola, tá? Nós temos uma deformação dessa mola que a gente vai chamar de X, que é um comprimento deformado. Então X recebe o nome de deformação elástica. Essa deformação elástica com certeza é proporcional a essa força, pois se eu aplicar uma força maior eu vou deformar mais essa mola. Então, por exemplo, se eu dobrar o valor dessa força, ou seja, essa mola vai ficando cada vez mais esticada. Então, para um valor agora de um F que eu já tinha, mais um outro F que eu já tinha. Então, portanto, eu terei um total de 2F. Então, o que eu teria uma deformação? Eu teria mais uma deformação a partir daqui até aqui de X. Então, para cada F eu deformo X, então eu teria um total de 2x. Então isso é uma função proporcional. Se é uma função proporcional, ela é linear. Linear ela seria uma função de primeiro grau que a gente já vai demonstrar agora num gráfico, tá ok? Então, para uma força F aplicada a uma mola ou a um sistema elástico, eu tenho uma deformação X. Então, eu poderia mostrar essa função nessa proporcionalidade em que X em metros, em centímetros, em milímetros, unidades de comprimento. E essa força que, por enquanto, em newtons, eu poderia dizer o seguinte: para o valor de X, eu tenho um determinado valor de F. E vocês viram que para eu dobrar a deformação, eu preciso de um valor de 2F. Então, o que eu estou vendo aqui nesse sistema de coordenadas? Uma linearidade.
Então, portanto, se eu não tivesse deformação nenhuma, isto é, se a mola estivesse no seu comprimento original, esse x seria zero, essa força nenhuma aplicada para não deformar a mola. Então, essa é uma função de primeiro grau. É uma função de primeiro grau com a reta partindo da origem. Então, a gente tem uma proporção, ou seja, em que y igual a x, matematicamente falando da função de primeiro grau. Então, quem estaria fazendo o nosso papel de y na função? A força? A força é uma função da deformação. E esse A? Esse A, vocês vão ver agora, que vai ser uma constante. Vou abreviar aqui a palavra constante com CTE. Ou seja, a força é diretamente proporcional ao x com essa constante aqui. E que proporção é essa? Olha esses triangulinhos aqui, ó. Olha aqui, a base e a altura. Olha essa inclinação da reta, que seria o coeficiente angular A. Então, o que nós temos? Um valor de x para um valor de f. Então, se eu fizer a proporção f para x, no outro triângulo da frente e nos outros, enquanto essa reta aqui existir, eu tenho essa proporção, ó, 2x para 2f. E assim continua a minha proporção para onde eu for. Ou seja, se eu pegar 3f, 3x, ou seja, nf, nx, eu sempre caio na minha primeira realidade. Então, portanto, eu posso dizer que isso é uma constante, ó, 2 com 2, 3 com 3, n com n, sempre f sobre x. Então, portanto, esse k é a nossa constante de proporcionalidade. E qual o significado dele? É simples, vocês estão vendo que k é igual a f sobre x, ou seja, newtons no sistema internacional dividido por metros, ou seja, quantos newtons eu preciso aplicar na mola para deformar tantos metros nessa mola. Então, uma mola não é igual à outra. Existem molas mais moles e existem molas mais duras. Quando a mola for mais dura, eu tenho que aplicar uma força muito grande para deformar um pouquinho, já que ela é dura. Então aqui, ó, um número grande e uma deformação pequena, ou seja, um número grande dividido por uma pequena deformação, vai dar uma constante grande. Então essa mola é mais dura. Agora, se a mola foi muito mole, por exemplo, o espiral da apostila de vocês, uma pequena força, se ela for muito mole, ela já vai deformar um x grande. Já muda a história. A força é pequena, aqui o x é grande. O que significa isso? Força pequena, x grande. Um número pequeno dividido por um número muito grande vai dar uma constante pequena. Ou seja, a constante de rigidez dessa mola. Chamamos de constante elástica da mola. Então, essa constante elástica, ela é muito importante porque define a característica de cada tipo de mola. Quanto mais dura a mola é, maior é essa constante. Quanto mais mole a mola é, menor é essa constante. Então essa constante ela vai ser fundamental na determinação dessa proporção, dessa força para essa deformação. Então, vamos lá. Até agora eu falei da força aplicada, e cadê a força elástica? Que é de restituição. A força elástica, na verdade, não é essa força F. Essa força F fui eu que fiz. A força elástica é sempre contrária a essa deformação. Porque se eu puxo a mola para cá, a mola tende a restituir. Lembra da origem dessa força elástica de restituição na lousa anterior? Então, portanto, a força elástica está sempre contrária à deformação da mola. São paralelas e contrárias. Então, essa força elástica tem o mesmo valor da força F, só que ela é contrária à deformação. Então, esse gráfico, na verdade, é o gráfico da força elástica. Correto, moçada? Então, qual é a equação que a gente pode usar? A força elástica é igual a Kx.
ou seja, já que ela é igual a constante vezes x. Tá aqui. Isso é chamado de lei de Hooke, que estudou as deformações elásticas dessa mola. Lei de Hooke. Tá? Então, portanto, moçada, a gente aprendeu um total de 5 forças na mecânica, que eu já vou resumir agora na próxima lousa. Então, um resumo, a primeira força que a gente aprendeu foi a força peso. Tem uma origem gravitacional, peso igual a massa vezes gravidade. A segunda que a gente aprendeu foi a força normal. A força normal, ela não tem uma equação física. Ela não tem uma equação. A força normal, a gente vai ter que usar leis de Newton para calcular. Ou seja, a primeira ou a segunda. Portanto, ela é uma força equilibrante. A terceira força que a gente aprendeu foi a força de atrito, que era o coeficiente de atrito vezes o valor da força normal. Esse coeficiente de atrito, ele poderia ser o estático, que seria o coeficiente para um repouso, e o coeficiente dinâmico ou cinético para um movimento. Portanto, está aqui a equação da força de atrito. A outra força que a gente aprendeu foi a tração. A tração também não tem uma equação física para ser calculada. Portanto, a gente usa leis de Newton. A primeira ou a segunda lei de Newton. Então, toda vez que tiver cálculo de normal e tração, a gente tem que usar leis de Newton. Ou força resultante zero, ou força resultante massa vezes aceleração. E a última força que a gente aprendeu é a força elástica, que é a constante elástica da mola vezes a sua deformação. Ok? As 5 forças que a gente vai desenhar nos bloquinhos para resolver o movimento desse corpo. Tudo bem?